Olá, é sempre um prazer me encontrar com vocês por aqui. Desta vez eu fiz algumas alterações no canal. Roda a vinheta! Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Armando Damit, professor e economista e cuja preocupação atual é transmitir cultura e curiosidade a todos os que se interessarem. O canal precisa de você e para isso eu espero que você se inscreva, toque no sininho e envie seus comentários para manter o canal sempre ativo. Vamos agora assistir à abertura do vídeo. O vídeo de hoje é um mistério. Nós vamos penetrar na selva amazônica e tentar entender o que existe por lá. A selva é densa, quase impenetrável, e seus povos originários são os indígenas. Mas será que ninguém mais esteve por lá? É isso que vamos desvendar juntos, sempre analisando os prós e os contra. Nós estamos falando da provável cidade perdida no Amazonas chamada Ratanabá. Ratanabá seria a cidade que existiu há cerca de 450 milhões de anos, representando uma conexão da civilização com as origens da humanidade, segundo seus descobridores. O Instituto Daquila Pesquisas conseguiu, segundo eles, mapear e comprovar a existência de uma civilização encrustada na floresta amazônica. Ratanabá seria a capital do mundo e berço das civilizações mais antigas do planeta. Mas quem é Daquila Pesquisas? A Daquila Pesquisas está sediada na cidade de Zigurates, na região de Corguinho, a cerca de 95 quilômetros de Campo Grande. Ela realiza pesquisas na Amazônia desde 1987 e possui várias bases espalhadas pelo norte do Brasil. Em 2022, as pesquisas tomaram um impulso baseado nos estudos de cientistas alemães que descobriram cidades do período pré-colonial na floresta amazônica da Bolívia. O achado foi descrito e publicado na revista Nature em maio de 2022. Os pesquisadores encontraram 26 assentamentos, dos quais 11 eram totalmente desconhecidos. Esses assentamentos pertenceriam à cultura Casarab, que se desenvolveu na Amazônia boliviana no período de 500 a 1400 depois de Cristo. Antes, somente 2 assentamentos eram conhecidos, porém, com o uso da tecnologia LIDAR, da qual já falamos aqui, ou seja, o uso do raio laser, foi possível desbravar a densidade da floresta. Através de aviões, helicópteros e drones, os flashes eram disparados contra a vegetação. E o mapeamento, então, foi sendo possível, limpando toda a vegetação que impedia a observação local. Foram utilizadas 2 aeronaves para captar imagens da floresta, sendo que uma delas estava usando a tecnologia LIDAR. A região estudada pelo grupo corresponde ao encontro dos estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas. Já nas primeiras imagens captadas pela aeronave, o fundador da Daquila, Urandir Fernandes de Oliveira, percebeu que havia parte da floresta que estava com uma simetria muito bem desenhada, com quadras e linhas retas, algo estranho para ser simplesmente uma obra da natureza. Posteriormente, essa percepção foi confirmada pelo geoarqueólogo Saulo Ivan Neri, apontando as diferenças geológicas no local e que levou a descartar a hipótese de que as linhas na região de Apiacás, em Mato Grosso, seriam relevos naturais. Através da datação realizada com chumbo pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Rio Claro, São Paulo, o grupo de rochas em que as linhas de Apiacás
estavam definidas, chamadas também quadras de Ratanabá, está assentado tem cerca de 1,5 bilhão de anos. Levantamentos topográficos e das bacias hidrográficas realizadas pelo Exército Brasileiro e pelo Instituto Brasileiro de Geografia, utilizados num estudo comparativo com as imagens do lidar, confirmaram a interferência humana na formação dessas linhas descobertas numa extensa área da Amazônia. A floresta amazônica guarda segredos desde a década de 1970. Por exemplo, o cientista Ondemar Dias havia descoberto a existência de 8 desenhos gigantes espalhados pelo território que foram chamados de geoglifos. A foto que está apresentada aí se refere aos geoglifos do Acre. Eram valetas de cerca de 10 metros de largura e entre 2 e 3 metros de profundidade, feitas em formato geométrico preciso, circulares ou então quadrados. Outros 400 geoglifos foram descobertos anos depois, e os estudos indicam que os primeiros desenhos foram construídos há mais de 10 mil anos e serviram de campo para rituais religiosos. Quando os jesuítas espanhóis e portugueses estiveram por aqui, constataram que essa colônia já havia sido visitada anteriormente por outros povos. E essa tese foi amplamente defendida até o início do século XX. Bem, mas por muitos anos se acreditou que a floresta não havia abrigado grandes civilizações antes da chegada dos europeus, assim como os incas do Peru, os astecas do México e os maias no México e na Guatemala. Acreditava-se também que os antigos povos pré-colombianos estavam restritos apenas às áreas próximas aos rios. E passados mais de 30 anos de pesquisa, o Instituto Daquila está tentando provar que a Amazônia brasileira pode ter sido o berço de uma das civilizações mais antigas de todos os tempos. Imagens aéreas realizadas nas quadras de Ratanabá registraram 2 possíveis torres no meio da mata. A primeira com cerca de 71 metros de altura e 14 de largura, e a segunda com 49 metros de altura por 7 de largura. Próximo a elas, há um buraco de 18 metros de diâmetro, que pode ser a entrada de uma das galerias que compõem o Caminho do Piabiru. Conhecido como Caminho do Biru, Caminho Sagrado, Estrada da Terra Sem Mal, Caminho que leva à Montanha do Sol, Caminho para o Centro da Terra, Estrada dos Incas e diversas outras denominações. O Caminho do Piabiru é composto por caminhos que cortam o continente sul-americano e se interconectam, criando uma só estrada com várias ramificações. Estes caminhos teriam sido criados pelos Buriu, segundo Urandir, considerada a primeira civilização que se instalou na Terra há 450 milhões de anos. Essa afirmação gerou uma confusão na comunidade acadêmica ortodoxa, que defende, até hoje, que há 450 milhões de anos a Terra passava pelo período ordoviciano, quando a vida se resumia a animais invertebrados e algas marinhas, povoando apenas os oceanos e os dinossauros, e os mamíferos primitivos só teriam surgido 200 milhões de anos mais tarde. Entretanto, a ciência de dados tenta comprovar mais uma vez que eles estavam equivocados. Pesquisadores da Universidade de Cambridge encontraram num terreno rochoso da Cordilheira de Whitmore, na Antártida, restos de esqueletos fossilizados de minúsculos humanoides, descoberta essa feita em janeiro de 2023. E ao testar os fósseis, os cientistas determinaram, sem sombra de dúvida, que eles teriam pelo menos 600 milhões de anos. Em entrevistas afirmaram, é óbvio, pelo estudo desses esqueletos, que eles são definitivamente humanos e não de uma espécie primata. Quem eram, o seu tamanho e sua população
e ainda se eram tecnologicamente avançados, é um mistério até hoje. Essa descoberta, feita por Daquila na Amazônia, tornou-se um referencial histórico. É impossível pensar na floresta amazônica como uma gigantesca mata virgem intocada. As descobertas arqueológicas feitas por Daquila indicam que antes do Brasil ser descoberto, a população existente na floresta amazônica era muito mais numerosa e sofisticada do que se imagina. A equipe da Daquila Pesquisas encontrou em Paranaíta, no Mato Grosso do Sul, no dia 14 de junho de 2022, uma pegada fossilizada numa rocha que pode contribuir para a conclusão do estudo sobre a civilização antiga que habitou a região. A pegada possui 2,41 metros e, se for mesmo de um ser humano, ele deveria ter 12 a 14 metros de altura. Essas pegadas fazem parte do caminho do Peabiru, que levou os pesquisadores até Ratanabá. Segundo Urandir, todo o caminho é demarcado por pisadas desse tipo. Por isso, pode nos trazer várias respostas ao estudo da cidade de Ratanabá. Ratanabá é o nome da cidade localizada na Amazônia e vem do idioma Irdim, língua utilizada pela civilização Muriu, responsável pela criação da cidade e que significa dos reinos para o mundo. Os Murius eram construtores de mundos. Eles chegavam nas regiões para mapear e para realizar muitas construções, principalmente de base em pedra. Durante as pesquisas foram encontrados objetos ancestrais perto da cidade de Ratanabá, além de partes de esqueletos de antepassados que podem ter vivido nesse lugar. Descobrimos nas proximidades dessa cidade crânios de esqueletos com uma anatomia totalmente diferente da nossa, que não parece combinar com a nossa época, e diversos artefatos que não são de pedra, mas sim metálicos, bem elaborados, com ligas, como espadas, adornos decorativos e utilitários. Ou seja, essa civilização já sabia fazer uso do metal há milhares de anos antes do que dizem, conforme descreve o pesquisador. Urandir explica ainda que o nome da cidade, Ratanabá, está gravado em vários artefatos acachados durante os estudos. Eles encontraram esse nome em pedras e gravuras, inscrições em alto e baixo relevo, em diversas partes do país. O Instituto conseguiu decodificar cerca de 90% do alfabeto deles, comparando a outros idiomas e símbolos espalhados pelo mundo inteiro, e estudando algumas línguas, como o Tupi-Guarani. Bem, senhores, há a possibilidade de ter mais mistérios a serem revelados, como túneis estruturados e que fazem parte do caminho do Peabiru. A estrada com ramificações subterrâneas e de superfície que partem de Ratanabá. Foi pesquisando o caminho do Peabiru que chegamos a Ratanabá, revelou Urandir. De acordo com os levantamentos da Daquila, Ratanabá era, sem dúvida alguma, a principal cidade da antiguidade, e por isso foi chamado de capital do mundo. No Peru, Bolívia, Grécia e em outros países, existem ramificações da cidade de Ratanabá. Ainda segundo as pesquisas, são cidades satélites de Ratanabá, porém, a principal seria a do Brasil. Todas as ramificações apresentam construções em pedra e têm o mesmo padrão arquitetônico, ou seja, a mesma assinatura. Os estudos do Daquila também apontam a civilização Muriu como a primeira civilização a habitar Ratanabá, tendo posteriormente surgido outra cujos integrantes teriam uma anatomia diferente do ser humano atual. Também é uma civilização com capacidade intelectual e tecnológica tão bem elaborada quanto os primeiros que deixaram suas assinaturas em diversos pontos, como na África, no litoral paulista e também na Índia. Com os resultados do processamento e análise científica com o uso do LIDAR,
Os estudos agora seguem por terra e água, na localidade onde está, provavelmente, Ratanabá. Existem barcos naufragados e, segundo relatos dos ribeirinhos, um desses barcos tem rabo de escorpião, típico das embarcações vikings. Todo esse material pode ser acessado no site da Daquila, https://www.daquila.com.br, ou mesmo no canal do YouTube, @Daquila Pesquisas, segundo o seu pesquisador. A história em si é intrigante, porque, como sempre digo, a moeda tem dois lados e é importante conhecê-los. Pesquisei junto a vários órgãos de imprensa e obtive os seguintes resultados. O caminho do Piabiru estaria localizado em Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, mais precisamente no município de Costa Marques. Ele possui muros arqueológicos construídos em pedras que se misturam com a vegetação e possui um portal de 1,20 m de altura. Vários pesquisadores desmentem a existência de Ratanabá pelos seguintes fatores. Há 350 milhões de anos, nem mesmo os dinossauros existiam. Então, não poderia existir uma civilização há 450 milhões de anos. Já chegaram a afirmar que Ratanabá é maior que a Grande São Paulo. Entretanto, no século XVI, as cidades mais populosas do mundo provavelmente eram a Turquia e Istambul. Quanto ao Forte Príncipe da Beira, aí está a foto de entrada do forte. Ele foi utilizado para as disputas de fronteira entre Espanha e Portugal no século XVIII. Essa divulgação sobre Ratanabá tomou força a partir de 2022, embora, segundo o Instituto Daquila, a estude há mais de 10 anos da sua existência. Segundo os seus pesquisadores, Ratanabá é de grande interesse de ONGs e empresários estrangeiros e muito cobiçada, inclusive por Elon Musk. Outro fator que pode ter influenciado essa ascensão foi a visita de Elon Musk ao Brasil em maio do mesmo ano, quando o bilionário se encontrou com políticos e empresários. O objetivo da visita foi para negociar a instalação do Starlink, projeto que objetiva oferecer internet banda larga via satélite em todo o mundo, na Amazônia. Muitos acreditam que a divulgação de teorias sobre Ratanabá surgiram para encobrir acontecimentos políticos, daí a criação das fake news sobre Ratanabá. Até a Secretaria de Cultura da época fez várias postagens para justificar a existência da cidade perdida na Amazônia. Lendas sobre cidades perdidas na Amazônia são muitas, como, por exemplo, o Eldorado, uma das mais faladas, como você pode ver a alegoria da foto. Outra também, muito procurada, foi Paititi, além de outras cidades escondidas entre as árvores em localidades inabitáveis que guardariam civilizações futuristas. O argumento mais forte, entretanto, é sobre a credibilidade do pesquisador Urandir Oliveira e líder do Instituto. A sua história só menciona teorias infundadas que nunca foram aceitas pela mídia brasileira. A que chamou mais atenção foi em 2010, quando ele divulgou publicamente que mantinha diálogo com um extraterrestre chamado Etbilu. Tal ser teria trazido mensagens para a Terra. O caso teve repercussão em rede nacional, principalmente pela Rede Record. Urandir Oliveira já declarou ter comprovado que a Terra não é esférica, é convexa, além de prestar apoio ao movimento anti-vacina da Covid. Ele alegou ainda que não seria cobaia de vacinas que não teriam eficácia comprovada. Urandir ainda chegou a ser recebido pelo ex-secretário da Cultura do governo passado em Brasília. Diante desses argumentos, que eu reputo como muito fortes, pode-se chegar à seguinte conclusão.
Diante de todas as suposições, Ratanabá e outras cidades perdidas na Amazônia, podemos afirmar que várias pessoas acreditam e apoiam tais teorias, mas pelo que vimos, ainda são infundadas. Entretanto, existem estudiosos e pesquisadores que afirmam ter comprovação histórica que Ratanabá não poderia existir. Por esse motivo, eu me preocupo sempre em buscar as fontes de todas as informações que aparecem nas redes sociais e na internet. Este trabalho teve como base a internet através da Wikipédia e o site jornalístico O Povo. Assim, chegamos ao final deste vídeo polêmico e eu espero que tenham gostado. E, se assim for, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para que eu possa continuar o meu trabalho. Fica a critério de vocês a existência ou não de Ratanabá. No próximo vídeo, vamos falar mais uma vez sobre os achados no Egito, parte 3. Aguardem. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.